Olá, sejam bem-vindos ao Jornal Neujus, o jornal feito por professores que selecionam matérias que foram pauta na mídia especializada durante a semana para comentar aqui, a fim de que você não perca nada que é importante relativo ao mundo jurídico. E vamos às nossas manchetes. Eu chamo aqui a professora Tatiana Andrade. Professora Tatiana Andrade, o que se passou essa semana? Olá, Cabezão! Vamos então às notícias que foram destaque nesta semana. Incorporadora não pode cobrar IPTU de lote em condomínio antes de liberada a construção. Ligações reiteradas a idosos na Covid-19 para oferta de serviços geram dano moral. STJ se manifesta sobre a amplitude das hipóteses de cabimento do adicional de 25% por invalidez. Vídeo de suicídio publicado no TikTok viraliza e gera dificuldade para a retirada da rede. Crítica de magistrados sobre a realização da audiência virtual durante a pandemia gera determinação do CNJ para que a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho apure esta conduta. STJ. Terceira turma mantém condenação da Oi por uso não autorizado de fotos em cartões telefônicos. STJ. Lei Maria da Penha não incide em agressão familiar sem motivação de gênero. Tribunal de Justiça de São Paulo rejeita plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia. STF fixa tese em ação de recolhimento do IPVA no estado de domicílio do proprietário do veículo. E o professor Altran vem com dicas culturais. O professor Vitor Moraes Andrade comenta os 30 anos do CDC. Devolvo para ti, Cabezão. Obrigado, professora Tatiana. Está no ar a 6ª edição do Jornal Neujus. Um vídeo publicado no aplicativo TikTok em que uma pessoa se suicida, ele acabou viralizando, ficando famoso e gerou muita dificuldade para sua retirada da plataforma. Sobre esse assunto, nós vamos chamar a nossa professora de Direito Digital, professora Rúbia Ferrão. Professora, por que a dificuldade? A empresa não está situada no Brasil? O que houve? Sim, o Marco Civil da Internet é uma lei de 2014 que prevê, então, os direitos, as garantias, os deveres para o uso da internet no Brasil. E lá está positivado que qualquer empresa que queira prestar serviços de coleta, fazer tratamento de dados aqui no Brasil, precisa respeitar a lei brasileira. Porém, a gente sabe quanto é difícil, né, essas empresas que não têm domicílio aqui no Brasil, atender a solicitações de pessoas que são vítimas de usuários nesse tipo de dispositivo. Então, o debate que eu quero trazer à tona e a reflexão que eu quero trazer à tona é para que você, usuário, pense muito bem antes de postar um conteúdo na rede e, principalmente, você que é pai, responsável, converse com o seu filho sobre os riscos da internet. Fique atento com aquilo que ele acessa. É muito complicado, a gente tem visto jovens que não têm ainda essa percepção de risco e estão colocando aí conteúdos altamente sensíveis e delicados e depois isso pode ser usado contra ele, ou então pior, ter acesso a esse tipo de material sem a devida classificação apropriada para a sua idade. Então fique a dica, fique atento, né, converse com o seu filho sobre os perigos da internet. Muito obrigado, viu, professora? Olha, essa questão do diálogo com os filhos por conta de perigos da internet tem que ser uma conversa permanente. Saibam vocês que há alguns anos atrás, o site UOL, o portal de notícias UOL, ele publicou ali uma pesquisa que havia sido realizada pela Norton Online Family Report e ela dava conta que o Brasil, em termos de estatísticas de uso da internet por criança, ele estava em primeiro lugar no mundo. A média mundial que nós temos é de 11,3 horas por semana de nós ficarmos ali logados, de uso da internet. A média das crianças brasileiras, com todas as agruras, o preço de se comprar ali um notebook, um tablet, um celular que acessa a internet, essa precariedade de conexão que nós temos, era, na ocasião, 18,3 horas por semana. Então, essa questão realmente enseja cuidados e diálogo é a melhor forma de prevenir.
temos que sempre dialogar com os nossos filhos, porque a internet é, sem dúvida alguma, algo que nos proporciona muitas coisas boas, mas também está recheada ali de maldade e nós temos que nos precaver. Cuidado. Ah, essa notícia é muito boa. Castigo aos chatos. Ligações reiteradas feitas para idosos, né, nessa época de Covid-19, renderam uma condenação pelo tribunal contra a empresa que estava adotando reiteradamente essa prática. E para comentar esse assunto, eu não podia deixar de chamar o querido professor José Geraldo Brito Filomeno. Professor, que coisa, hein? Finalmente pegou essa turma que fica ligando e não larga do pé, hein? Olha, muito salutar essa decisão da 7ª Vara Especial Civil de Brasília. Essa questão do incômodo causado por repetidas ligações de publicidade ou de outras propostas, etc., ferem o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. Não é só idoso também que é incomodado por isso, mas especificamente o idoso, o Código de Defesa do Consumidor, dentre aquelas hipóteses de práticas abusivas, que é um rol meramente exemplificativo, mas nesse caso, lá no inciso 4º do artigo 39, diz o seguinte, que é prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços. E o Estatuto do Idoso também trata da dignidade e da liberdade do idoso. Não é? Então, ficar aporrinhando a paciência do consumidor, você quer isso, quer aquilo, não quero coisa nenhuma e tal, não sei o quê, é prática manifestamente abusiva, sim. Não é? Então, bem fez o juiz lá da 7ª Vara do Juizado Especial Civil de Brasília ao decretar a condenação. E vou dar o nome aqui, a Claro. Tá? E é interessante que foi R$ 1.500, uma multa até bastante moderada em face do incômodo. Não é só incômodo, é um dano moral mesmo. Eu acho que é um dano moral. Somente agora, em época de pandemia, que as pessoas estão recolhidas em casa, principalmente o chamado grupo de risco, tá? E as pessoas vêm sendo incomodadas repetidamente. Aliás, lembrando que, do ponto de vista administrativo, o PROCON de São Paulo, a questão de uns 3 anos atrás, colocou à disposição no seu site um dispositivo que fala não me perturbe, né? Você entra no site do PROCON, coloca lá o número do telefone para o qual você não quer receber essas chamadas indesejadas, né? Mas eles sempre descobrem uma maneira de burlar isso, os hackers, os breakers, etc. E eu também, a Anatel, há pouco tempo, repetiu o exemplo e criou lá o site Não Me Perturbe. Tá? É hora, acho que, de uma das entidades legitimadas a propor ações coletivas, de proporem ações coletivas para impedir esse tipo de abuso e para haver um preceito combinatório de obrigação de não fazer sob pesadas multas. É isso que eu acho. Até mais. Até mais, professor. Sabe as palavras, viu? Esse pessoal realmente é muito atrevido. Eles ligam na hora do almoço, eles ligam à noite, ligam aos finais de semana, né? Enfim, aí a gente bloqueia o número deles, ligam de outro número que não está bloqueado. A gente já fala que não quer, liga novamente. Então, infelizmente, tem que haver uma medida realmente enérgica, pois é só mexendo com o bolso, só sancionando, que infelizmente nós temos alguma modificação no nosso panorama. Professor, um grande abraço, viu? Muito obrigado. O STJ admitiu que existe a possibilidade de nós majorarmos o benefício previdenciário de uma pessoa, de um segurado, que se encontra agora inválido. Então, não necessariamente ele se aposentou por invalidez, né? Desde que ele comprove que ele precisa dos cuidados permanentes de uma terceira pessoa. E sobre essa questão, então, eu vou chamar aqui um dos maiores conhecedores de direito previdenciário do país, professor Adilson Sanches. Saudações renovadas por tê-lo aqui conosco. Professor, quando é que nós temos efetivamente, só para ficar mais claro, quando é que nós temos efetivamente direito a esse benefício e em que percentual?
uma situação bem interessante e recente é justamente essa, professor Cabeção. As pessoas têm direito a um adicional de 25% se aposentadas por invalidez e se necessitarem de assistência permanente de outra pessoa. É interessante colocar, inclusive, que esse valor pode ultrapassar, fazer com que o valor do benefício ultrapasse o teto de benefícios, o que denota um grande interesse pelo seu recebimento, especialmente porque a pessoa está numa situação de completa, permanente incapacidade, né? Então, é possível receber um adicional de 25% nessa situação. Professor, o que o senhor destaca nesse posicionamento? Novidade, se aqui é uma novidade, né? O novo posicionamento jurisprudencial, embora de longa data já com muitas postulações, uma batalha judicial imensa, é que o STJ acabou por admitir a possibilidade de estender esse adicional de 25% para outras modalidades de aposentadoria, e não somente para aposentadoria por invalidez. Então veja só, eu me aposentei por tempo de contribuição, tive um problema de saúde, preciso da assistência permanente de outra pessoa, passo a ter direito também ao adicional de 25%. Mas o momento ainda é de se aguardar, né, professor? O STF também vai analisar essa questão aí e eventualmente ratificar o entendimento, né? É bem verdade que o STJ admitiu essa hipótese, mas os recursos estão suspensos até que se defina pelo Supremo Tribunal Federal. Então, por enquanto, a expectativa de recebimento fica condicionada a um último posicionamento jurisprudencial e estamos aguardando. Obrigado, professor. Um grande abraço. O uso de videoconferência na Justiça do Trabalho continua a gerar polêmica. Recentemente, o assunto levantou fervura quando um magistrado ele acabou tecendo críticas à questão da audiência realizada por videoconferência, né? A audiência virtual durante a pandemia. E o CNJ tomou conhecimento dessa crítica e diligenciou, junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Trabalho, né, para que se apure a conduta dele. Para que nós, então, possamos tratar dessa notícia e das polêmicas que envolvem a audiência virtual, nós chamamos aqui o inoxidável professor Domingos Sávio Zainag. Salve, professor Domingos, seja bem-vindo. Ricardo, é uma situação difícil, né, para a gente falar. Essa situação comporta, essa notícia, né, comporta dois comentários, um sobre a atitude do juiz e outro sobre a videoconferência em si. Qual que você quer primeiro? Professor, vamos falar sobre o CNJ primeiro. Tá bom, então vamos falar da atitude do juiz. O juiz, por coincidência, eu conheço, né, não tenho amizade com ele, só conversei uma vez com ele por volta de 5, 10 minutos, é professor, é jovem, e acabou se indignando com o fato de os prepostos, eram duas reclamadas, eles estavam no mesmo ambiente, um escutando o outro. Sobre isso eu vou falar daqui a pouco quando eu comentar sobre a videoconferência. Mas o que acontece com o juiz? Os juízes, eles têm uma hierarquia, quer queira, quer não. O juiz de primeira instância, ele está sob a vigilância do tribunal, uma vigilância de revisão das suas decisões, uma de correção, né, de correção das suas decisões pelo juiz corregedor, e nós temos, desde a emenda 45, esse controle externo aí da magistratura, que é o CNJ, que nós, né, advogados, a gente lá, nós temos essa vida na ordem, tanto lutamos para que isso viesse. Tem sido bom. Tem erros, tem acertos, como de tudo na vida é assim, mas no caso do CNJ, eu entendo que o CNJ ele tem sido muito importante. É sempre bom. O medo é uma coisa muito boa para o ser humano, para ele sempre ter, e principalmente nos cargos de poder, que é o caso do magistrado. É bom ter esse controle. Agora, é difícil, né? O juiz, a própria lei orgânica da magistratura, que é uma lei de 49, ela traz lá algumas imposições que ao juiz ele não se pronunciar sobre casos que estão sob seu julgamento ou de colegas,
e foi o que ele acabou fazendo aí, porque ele acabou se insurgindo contra decisões dos órgãos superiores que determinam que se faça se realizem audiências por videoconferência. Então, vejam, eu creio que acabou cometendo um exagero na sua fala. Eu tive um amigo que, por sinal, desembargador, já falecido, ele dizia que o cérebro deveria ter um elástico ligado na língua. O detector que vai falar bobagem puxa antes que a bobagem saia. Eu acho que foi isso que o magistrado fez e colocou na ata, dizendo para não pisar na Disneyland e pisar aqui. Alguma coisa assim que eu li. Enfim, ele comparar com a Disneylândia você tem várias interpretações. Você pode entender que é um lugar extremamente de serviços competentes, e seria um elogio, mas não me parece a ideia que ele passou ali. Ou um lugar que tem, por exemplo, Pateta, não é? Mickey. Tanto que no site que saiu a notícia tem um computador e o Mickey de fundo. Aí é ofensivo, realmente é ofensivo. Creio que também não é para execrar o rapaz por conta disso. E eles lá, magistrados, vão se entender e vão resolver. Realmente ele não foi feliz, eu diria somente isso. Por outro lado, e agora eu falo rapidamente sobre videoconferência, ele tem certa razão. E, primeiro, eu acho que é o primeiro juiz que eu vejo que fala contra a videoconferência e que se deparou, ele não falou, ele falou contra. Porque eu tenho participado de lives e seminários e palestras com magistrados, e interessante que eu, que sou advogado, fico meio vencido. Os magistrados estão felizes, falou que dá para fazer audiência. Gente, a magistratura, muitas vezes o magistrado não é respeitado nem quando nós estamos, nem quando se está diante dele, já sofre uma certa agressão ou desrespeito. Imagine longe. Uma vez eu disse, logo no começo, disse para um juiz com o qual debatia: doutor, o senhor está lá na sua casa ou no seu gabinete, a testemunha lhe dirige um palavrão. O senhor vai fazer o quê? O senhor está preso. Não, saia daí que eu vou mandar a polícia. Evidentemente que não. Gente, nem tudo na vida dá para fazer por videoconferência, tá? Por internet. Tem coisas que tem de ser ao vivo. A audiência é uma. E outra, segundo o Luiz Felipe Pondé, é sexo, que é bem melhor presencial do que pela internet. Um abraço a todos e até a próxima semana. Professor Domingos, é uma figura, viu? Obrigado, viu, professor? Bom, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele rejeita plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia. Sobre esse assunto, eu vou chamar aqui um grande amigo, que está debutando aqui no jornal, o professor Gustavo Lacerda, que é um grande estudioso da matéria. Ele tem mestrado e está terminando o doutorado dele na Universidade de São Paulo, professor, né? Também aqui só temos professores entre nós. E complicado essa questão, porque, por um lado, né, as empresas, as devedoras, elas dizem sempre que o judiciário está extrapolando o controle de legalidade. Quem teria que achar ruim ou não são os credores na Assembleia. Mas, por outro lado, né, nós sabemos ali do que acontece nos bastidores. A empresa fala: é o que tem para hoje, ou você aprova o plano do jeito que está, ou nós vamos quebrar e ninguém vai receber absolutamente nada. Então, chamar aqui novamente o professor Gustavo Lacerda. Professor, seja muito bem-vindo aqui ao jornal. Professor, diga para nós aqui, essa situação realmente é complicada, não é? Olá, meu caro amigo, professor Cabezon. Para comentar essa notícia, em primeiro lugar, é preciso ter em mente que uma coisa é controle de legalidade, ou seja, avaliar se o plano respeita as normas de ordem pública. Uma outra diferente é analisar os aspectos econômico-financeiros do plano, prerrogativa que foi conferida pelo legislador aos credores reunidos em Assembleia Geral. Nós sabemos que, na prática, às vezes há uma certa confusão entre esses poderes e o judiciário acaba indo longe demais, falando, por exemplo, em deságio excessivo ou prazo muito alongado de pagamento. Dito isso, fica a pergunta: será que, no caso da notícia,
em que o plano previu o pagamento dos credores trabalhistas por meio de títulos imobiliários em 84 parcelas ao longo de 7 anos, andou bem o Poder Judiciário em intervir no seu conteúdo? Em tese, acredito que sim. E por quê? Porque me parece que a norma do artigo 54 caput da Lei 11.101 de 2005 não pode ser afastada por deliberação da Assembleia Geral de Credores. Ela é muito clara ao dispor que o plano não pode prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos credores integrantes da classe 1. É uma regra protetiva muito importante para os credores trabalhistas, porque eles são vulneráveis e porque eles têm direitos ali de caráter alimentar. Nós sabemos que já houve decisões no sentido da flexibilização dessa regra, com o envolvimento do sindicato na negociação. Porém, além de denotar um certo ativismo judicial, parece que essas decisões desconsideram que, em alguns casos práticos, há uma certa falta de representatividade dos sindicatos, o que faz com que nem essa fundamentação sirva para afastar a aplicação do artigo 54. Com relação à aplicação do artigo 463 da CLT, que diz que salários se pagam em moeda corrente, eu seria um pouco mais cauteloso, por entender que talvez a Lei 11.101, no caso, seja a lei especial. Porém, isso demanda um pouco mais de reflexão. Independentemente disso, de todo modo, é importante dizer que o TJSP andou bem ao barrar mais essa tentativa de flexibilizar o artigo 54 da Lei 11.101 de 2005. Em especial nesse momento em que os direitos dos trabalhadores, dentro e fora do direito da empresa em crise, andam sob forte ataque. Olha, professor, agradeço a sua participação, espero que seja a primeira entre muitas. Nosso querido professor Guga, né? Professor, muito obrigado. Aliás, eu queria convidar a todos vocês que o Portal NeoJus, numa parceria com a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, vai oferecer entre o dia 5 e 8 de outubro próximo agora, um curso de falência e recuperações judiciais na prática. Tem aumentado muito o número de falências e recuperações e os advogados, na grande generalidade, não sabem como lidar com esse assunto. Então, se você é um desses, tá? Ou tem interesse em aprender, desde já sinta-se convidado, acesse o portal neojus.com.br e se intere lá dentro dos nossos cursos sobre essa matéria que vai ser ministrada. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua terceira turma, ele proferiu uma condenação contra a operadora Oi por utilização de fotos não autorizadas em cartões telefônicos. Para comentar essa notícia, convido aqui o nosso ilustre professor Roberto Senise Lisboa. Professor Roberto, olha, essa situação, né, direito autoral, ela é muito complicada porque as pessoas acham que foto não tem dono, né? A gente pode sair usando, assim como música. Isso não é nada simples não, né, professor? E essa situação envolveu ali um fotógrafo argentino, naturalizado brasileiro. Comenta para nós esse caso aí, professor. Olá, meu caro amigo Ricardo Cabezon, como você está? Realmente é uma situação bastante complicada. Imagine se você fosse um fotógrafo profissional, tirasse fotos de belos monumentos e quisesse manter essas fotos para você ou apenas para ter uma exploração econômica quando você quisesse ter essa exploração econômica. Foi justamente o caso de um fotógrafo argentino que acabou tirando várias fotos sobre monumentos no Rio Grande do Sul e por conta do destino, essas fotos estavam tão bonitas que acabaram sendo objeto de uma indevida utilização por uma empresa. E por uma empresa grande, uma empresa de telefonia celular bastante renomada. Isso aconteceu no município de São Borja, onde ele tirou fotos sobre monumentos dessas cidades. E alguns anos depois, para sua surpresa, ele tomou conhecimento de que essas fotos foram utilizadas justamente em cartões telefônicos dessa empresa e sem a sua permissão. Realmente, por conta disso, ele acabou propondo uma ação indenizatória e obteve a condenação da empresa e também do próprio município por responsabilidade solidária, vindo a obter uma indenização por danos morais no valor de R$20 mil. O tribunal que apreciou esta questão, o Tribunal de Justiça Gaúcho, reconheceu que houve a utilização indevida de obra fotográfica de titularidade do autor,
e que isso implicava necessariamente no reconhecimento do dever de indenizar. Afinal de contas, o direito moral do autor é um direito da personalidade, e esse direito da personalidade deve ser protegido. E quando há violação de um direito da personalidade como esse, cabe a indenização por danos morais, porque não há o que se falar de um mero dissabor, mas há, evidentemente, uma violação de um direito da personalidade do fotógrafo que não havia autorizado a exploração econômica daquelas fotos pela referida companhia de telefonia celular. O caso foi submetido ao STJ e a ministra Nancy Andrighi, que foi a relatora do caso, com bastante propriedade, primeiramente afastou uma alegação de prescrição, reafirmando que, segundo o princípio da accionata, o prazo prescricional somente passa a fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno distintivo. No caso, o aqui mencionado, aquele que teve o seu direito da personalidade violado. Bem, diante disso, o STJ acabou mantendo a condenação, em que pese a alegação de prescrição que havia sido colocada pela operadora de telefonia celular, e acabou reafirmando a ideia da indenização por danos morais ser algo extremamente consagrado no direito brasileiro, inclusive fazendo referências a outros casos em que a indenização por danos morais se fez presente, inclusive a partir da própria orientação do STJ. É isso, meu amigo Cabezon. Um grande abraço para você e até a próxima. Outro, professor. Temos que tomar muito cuidado porque direito autoral, infelizmente, ele não faz parte da grade da grande maioria dos cursos de direito. E hoje nós temos uma proliferação de youtubers, de pessoas que se colocam na mídia e ficam aí usando imagens alheias, fotos alheias, colocando como se suas fossem, não tem o menor conhecimento que isso não pode ser feito, que geram pesadas multas. Saibam, senhores, que até fotos de monumentos, fotos, por exemplo, das arquiteturas de Niemeyer, de Brasília, quando utilizadas, elas vêm gerando cobrança de direitos autorais. Então, nós não sabemos lidar com direitos autorais, e é até natural, porque nas próprias faculdades, na academia, em que se forma o profissional que orienta o cidadão, nós não encontramos, na grande maioria delas, formação específica para isso. Tomemos cuidado realmente, porque isso é algo muito sério e vai dar muito o que falar nessa época em que há uma proliferação do uso de imagem alheia sem as devidas autorizações e cuidados. Bem, vamos falar agora de uma situação em que nós tivemos uma decisão de que a incorporadora ela não pode cobrar IPTU do adquirente antes dela liberar ali a obra para ele, antes de outorgar a posse. Para comentar esse assunto, então, chamo aqui a nossa querida professora Carla Matucci. Professora Carla, conte para nós, professora, quais são as suas ponderações sobre esse caso. Nessa decisão, reconheceu-se que, embora ocorra ou possa vir a ocorrer uma disposição contratual na qual se estabeleça que o adquirente do bem imóvel, a partir da contratação, está obrigado a cumprir com o pagamento do IPTU correspondente ao bem. Nesse caso, a decisão foi no sentido, olha, trata-se de uma cláusula abusiva. Por quê? Porque ele vai ter que estar fazendo o pagamento do IPTU sem ter a livre disponibilidade para se utilizar do bem. No caso, era um terreno e que estaria necessitando de disponibilizar, se fosse o caso, para a construção. Então, reconheceu-se que só a partir da posse, da emissão na posse, com a efetiva situação de poder se utilizar, gozar, fruir, dispor, né, ter uma livre disponibilidade do bem, é que estaria esse adquirente obrigado ao cumprimento da obrigação de pagamento do imposto predial e territorial urbano. Informa-se, né, que uma cláusula contratual
prevista num compromisso de compra e venda, no caso, não tem por óbice afastar a letra da lei. A cláusula foi considerada abusiva. Vamos ver o que, se houver recurso, o que será decidido e mais, como os tribunais superiores, o superior neste caso, entenderá o caso colocado sob júdice. Obrigada. Obrigada, senhora professora. Muito obrigada pela participação. O Supremo Tribunal Federal, ele acabou, então, tomando partido nessas guerras fiscais entre estados na cobrança de IPVA. E ele acabou, então, fixando tese de que o IPVA tem que ser recolhido no estado de domicílio do proprietário do veículo. Para comentar essa matéria, chamar o nosso querido professor Paulo Bacil, tá? Que vai falar desta verdadeira batalha, dessa guerra fiscal entre os estados, né? Por um contribuinte. Professor Paulo Bacil, tudo bem, professor? Olá, Cabezon. A gente sabe que tem muita gente que licencia o seu veículo no estado, mas na verdade circula com esse veículo em outro estado, né? Isso acontece justamente em razão, né, das guerras fiscais, onde um estado ele reduz a sua alíquota de IPVA para atrair os contribuintes de outros estados que buscam pagar menos imposto, né? Mas acabou essa farra porque o STF fixou a tese de que a Constituição Federal ela só autoriza, né, a cobrança do IPVA pelo estado onde o contribuinte tem a sede ou domicílio tributário. Né? Então, e os principais argumentos, né, utilizados pelos ministros que votaram a favor dessa tese foi que, historicamente, o IPVA ele veio para substituir a taxa rodoviária única, né, que servia justamente para custear as despesas com a circulação desses veículos dentro daquele território. E também pelo fato de que o Código de Trânsito brasileiro exige, né, que o licenciamento do veículo seja realizado, né, no domicílio ou residência do proprietário. Então, a partir de agora, né, os proprietários de veículos eles não devem, né, eles não podem mais escolher onde licenciar o seu veículo baseado no quanto eles vão pagar de IPVA. Né? Necessariamente, o licenciamento deve ser realizado naquele estado, né, ou no município especificamente, de domicílio ou sede do contribuinte. Até porque o município, né, onde esse veículo está licenciado, ele tem direito, pela Constituição Federal, a metade, né, a 50% da receita de IPVA. Então os municípios também têm interesse, né, de que o veículo ele seja licenciado corretamente. Até a próxima, Cabezon. Obrigado, professor. O Superior Tribunal de Justiça, ele exarou uma decisão no sentido de que a Lei Maria da Penha, ela não deve ser aplicada, tá? Ela não deve incidir quando nós tivermos uma agressão familiar em que não houve motivação de gênero. Para explicar melhor esse assunto, convidamos aqui o professor Eurobento Maciel. Professor, seja novamente muito bem-vindo. Olá, amigos. Como todos nós sabemos, esta lei teve por escopo principal dar à mulher uma proteção maior dentro do ambiente doméstico, dentro da própria sociedade, diante das diversas formas de agressão. Ocorre que nem tudo pode ser caracterizado como objeto da Lei Maria da Penha. Nem toda e qualquer agressão à mulher comporta a incidência da Lei Maria da Penha. No caso específico aqui julgado por STJ, a Lei Maria da Penha foi afastada. Os ministros entenderam que o caso não comportava os institutos da Lei 11.340. E por que isso? Porque não havia aquela relação prejudicial, doentia, de dominação entre o agressor e a agredida. Entenderam os ministros do STJ que, não existindo essa violência de gênero, não é aplicável a Lei Maria da Penha, ainda que a agressão ocorra no ambiente doméstico. Neste caso específico, estamos falando de um filho que agredia a mãe dentro de casa, mas não por uma questão de dominação, de subordinação, mas sim porque ele bebia.
era um alcoólatra contumaz e agredia a mãe em razão disso. E os ministros afastaram a Lei Maria da Penha, entendendo que deveria ser tratado como um crime comum. E o STJ, é bom dizer, tem adotado esse posicionamento em outros casos. Há um também muito interessante, no qual a Lei Maria da Penha foi afastada, muito embora também a agressão tenha ocorrido no ambiente doméstico contra a mulher, porque se tratava de um pai que teria agredido a filha em razão do valor da conta de luz. Então, meus amigos, só para deixar claro, nem toda agressão contra a mulher, mesmo que realizada no âmbito doméstico, comportará os institutos da Lei Maria da Penha. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Honra tê-lo aqui conosco. No mês de setembro, nós estamos comemorando 30 anos do CDC. O CDC ficou Balzac agora, né? Então, para que nós possamos dar continuidade a esses festejos comentados por profissionais que militam na área, eu tenho a honra hoje de chamar um professor que tem bastante experiência no assunto. Convido o querido professor Vitor Moraes Andrade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, para falar um pouquinho das reflexões, fazer uma reflexão sobre as conquistas desses 30 anos, o que significaram para nós, o que vem significando, e também, ao mesmo tempo, das perspectivas, dos desafios que estão por vir. Salve, professor, seja bem-vindo. Não há dúvida que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu novos parâmetros para a sociedade quando ele entrou em vigor. Princípios básicos de produtos que não ofereçam riscos à saúde e segurança do consumidor, regras para oferta e publicidade de produtos e serviços, responsabilidade civil objetiva, vantagens e defesa do interesse do consumidor no processo judicial, foram alguns dos benefícios trazidos há 30 anos. Mudamos muito nesses 30 anos e temos que refletir o que está por vir. Certamente tecnologia, inteligência artificial, big data, dados, são novos movimentos que os consumidores devem se adaptar. Ao lado disso, o ecossistema que tutela o consumidor também deve se adaptar. Por isso que nos próximos anos, não mais os próximos 30 anos, mas os próximos 1, 2, 3, 5 anos, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor deve se adaptar a trazer novas regras e princípios para a proteção do consumidor neste ambiente de tecnologia. As empresas devem melhorar as entregas de produtos e serviços, trazendo boas práticas no exercício das suas atividades, criando mecanismos e sistemas de solução de conflitos mais eficientes para que os próximos 30 anos ou os próximos 5 anos sejam melhores do que foram no passado, repleto de conquistas e garantias para todos nós consumidores. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Professor, nós é que agradecemos essa belíssima e rica reflexão. E, em nome do canal Neojus, em nome de toda a equipe, eu queria agradecer também, desde o primeiro momento, a aquiescência do nosso convite. O senhor, como sempre, muito gentil, professor. Satisfação revê-lo. E agora, chegou a hora do Momento Cultural com o professor José Augusto Altran. Bem, a dica de hoje para o Neojus fica nos eventos que estão acontecendo em São Paulo, principalmente. Uma delas é o Teatro em Casa. Atores e companhias, através de plataformas online como Zoom, Instagram, YouTube, colocaram alguns espetáculos disponíveis aí mediante um pagamento extremamente acessível, na média R$10, você junta pessoas em casa ou mesmo sozinho, você consegue assistir o espetáculo diante da impossibilidade de ocupar fisicamente o espaço do teatro. Perde-se, obviamente, a questão mais intimista de estarmos todos lá, mas, de alguma maneira, é uma forma de poder estar consumindo cultura nesse momento. O segundo maneira é o cinema drive-in, que acabou se popularizando aí de alguma maneira, principalmente no Memorial da América Latina, no Tom Brasil e no Sesc Dom Pedro, que tem aí ao menos 10 filmes disponíveis nessa semana, nesse final de semana, para que a gente possa degustar de uma maneira aí diferente
lá anos 50, 60, o prazer de poder estar assistindo, acompanhado de pessoas, um evento fílmico, cinematográfico. E uma boa notícia é a abertura de 100 parques temáticos em São Paulo. O governo do estado liberou esses parques ao ar livre, dentro das condições de higiene, de proteção, álcool gel, 40% da ocupação, mas de alguma maneira fica aí a dica, quem gostar de água, quem gostar de piscina, quem gosta de voo livre, quem gosta de curtir a natureza de alguma maneira, você já tem aí 100 parques temáticos, onde você pode agendar e, tomando as devidas precauções, frequentar e poder sair dessa conturbada situação de estar ficando isolado dentro de casa, ok? Um abraço, até mais. Eu quero agradecer a todos vocês pela companhia, pela paciência. Peço que, se gostaram do nosso programa, se gostam do nosso canal, nossos vídeos, não deixem de fazer um comentário, de se inscrever no canal. É assim que nós percebemos que está dando resultado, né? Um projeto, como eu disse, de professores que se unem para fazer isso de bom grado a todos vocês. E também peço para que vocês entrem no nosso portal, que é o www.portalneojus.com.br, para conhecer os nossos vídeos, o nosso corpo docente, um pouquinho do nosso trabalho que nós estamos aí construindo para todos vocês. Muito obrigado e até a próxima semana.